E hoje é um tema assim duplamente interessante, porque nós vamos fazer um olhar bíblico e um olhar masculino a respeito da mulher. A mulher na Bíblia. Como que a mulher é vista através da palavra de Deus. E a nossa bancada é toda masculina, né? Então, vai ser um olhar masculino também. Mulher, né? Tinha que ter trazido uma mulher hoje. Trazido a mulher hoje. Não, mas a gente promete que não vai ser machista. Isso. Já falei aqui em off que o programa vai ser bíblico. Não seremos machistas. Não será machista. Não será. Mas, inclusive, você pode mandar um e-mail para nós com sugestões de pastoras, né, de mulheres que poderiam compor aqui a bancada, que nós vamos olhar com muito carinho. É o batepapo@redesuper.com.br. Coloca lá sua crítica, sua sugestão de temas, certamente serão bênção para nós tornarmos esse programa cada vez melhor. E a bancada masculina, né? Masculina. Pastor Atilano Muradas, Vamos aí, firme e forte. pastor Gustavo Bessa, pastor Lúcio Barreto. E aí, a Bíblia fala muito a respeito da mulher, né? Com um papel, com vários papéis aparecendo em vários momentos. E o que a gente precisa, o que a gente quer entender qual que é o ponto de vista da mulher no cristianismo, né? Porque nós vivemos hoje um tempo onde a mulher ela se revolucionou, ela saiu de casa, ela se emancipou. Nossa presidente da República é uma mulher, né? E dentro desse contexto todo, como se posiciona a palavra de Deus? E aí, Atilano, eu gosto de conversar com você, né? Você gosta de conversar. Você é o poeta, né? Você é o sensível. Rapaz, as mulheres são importantes. Olha, aquele ditado, né? Por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Eles falam que esse ditado é machista, né? Ela mas devia estar atrás. Pois é, mas ele pode ser machista por um lado, mas a verdade é o seguinte, ao lado de um homem tem sempre uma grande mulher. Incrível como homens de sucesso tem sempre uma grande mulher do lado. Seja ela uma mulher que tem uma voz ativa, ou seja aquela que só fala no travesseiro com ele. Mas você sabe quando ele foi freado pela esposa, quando essa ideia eu já sei de onde veio, essa percepção e tudo mais. Porque realmente, junto a um homem de sucesso, há sempre uma mulher. Há sempre uma mulher. E as mulheres na Bíblia estão presentes. Sabe que eu relacionei aqui uma porção de mulheres assim, importantes na Bíblia, ou negativa ou positivamente. Sabe? Eva, Sara, Rebeca, a esposa do Potifar, né? Como pisou na bola, né? Miriam, Raabe, Ana, a rainha de Sabá, Sunamita, Esther, Ruth, Ana, a viúva pobre que nos ensina tanta coisa, né? Maria, lá de Betânia, a mulher samaritana, Dorcas e, finalmente, Maria, mãe de Jesus. São muitas mulheres na Bíblia que nos ensinam muitas coisas e que estão atuantes na palavra de Deus, desde a primeira Eva, a primeira até o final, a gente vê a presença da mulher na Bíblia. Quer dizer, não é uma pessoa inexistente. É uma e pessoa ela é importante. colocada no mesmo pé de igualdade, dignidade em que o homem é colocado. Quando lemos em Gênesis, capítulo 1, na criação da humanidade e da criação do homem à imagem e semelhança de Deus, é interessante porque lá não fala primeiramente o homem criado à imagem e semelhança de Deus, mas fala-se de homem e mulher. Em Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, primeiro criou Deus o homem, Adão, a humanidade, a sua imagem. E a imagem de Deus no homem, ela não está expressa primeiramente no indivíduo isolado, mas na família, homem e mulher, macho e fêmea. A imagem de Deus, portanto, ela é estampada no relacionamento do homem e mulher, no relacionamento da família. E aqui, em nenhum momento, a mulher é colocada pior do que o homem, menor do que o homem, inferior ao homem. Ela é colocada ao lado do homem. Essa posição da mulher como aquela cuja vontade está ligada à vontade do aconteceu
depois da entrada do pecado no mundo. Foi a partir dali que a mulher começou a ter a vontade dela, o desejo dela, a inclinação dela para o homem. E a partir daí também começaram os tantos abusos também de homens contra mulheres. Foi nesse momento em que o homem começou a se aproveitar dessa posição de maior força e dessa posição de uma ascendência sobre a mulher que tinha a vontade voltada para o marido. O homem começou a usar dessa situação para abusar, para explorar, para massacrar, mas em nenhum momento nas Escrituras existe qualquer respaldo para uma diminuição da mulher, absolutamente. E Deus não faz distinção dentre os seus filhos, do homem para a mulher. Ambos são filhos de Deus, né? E Deus, quando o homem se casa com a mulher, os dois se tornam uma só carne. Ou seja, então são iguais perante Deus. Para o Senhor, ambos têm o mesmo valor. Então não há essa distinção de dizer que a mulher é inferior ao homem. E nós vemos isso dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, não só na Bíblia, como na vida, né? Nós podemos constatar a importância e o papel da mulher, como é importante na criação, na formação dos filhos, na estrutura do lar. Ela tem tido um papel muito importante. É claro que nós vemos na Bíblia, como o pastor falou, algumas que não agiram como deviam, negativos. Mas também nós temos também homens que lógico, fizeram isso e não foram poucos, não é isso? Exatamente. Então, a importância e o papel dela tem sido muito grande, desde Eva, Maria, as mulheres que ajudavam Jesus, não é? Porque o ministério de Jesus era mantido pelas mulheres. Sustentado por viúvas. As mulheres que se preocuparam foram as primeiras a chegar lá no túmulo de Jesus, não é isso? Então, elas amavam e elas tinham e têm um papel muito importante na sociedade e os homens têm muito a aprender com elas. Não é porque a pessoa é o líder, como se diz, o cabeça, que ele não tem nada a aprender. Ele tem a aprender, ele apenas é o que toma as decisões, mas na realidade, muitas vezes as decisões são tomadas por ele, mas através de uma influência, de uma informação, de uma instrução, de uma palavra de sabedoria, de amor que vem da mulher, não é? A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, com as próprias mãos, a derruba. Exato. As Escrituras nos mostram o grau de influência que a mulher tem sobre a família e sobre a casa. Ela pode edificar, construir, fazer prosperar a casa, fazer prosperar a família, fazer prosperar a bênção de Deus no lar, ou ela pode destruir essa casa, destruir a família, destruir o casamento, destruir o lar. Essa força, essa influência sobre a casa, a Bíblia nos diz que está sobre a mulher e não sobre o homem. Pois é, e você vê no próprio Provérbios 31, né, que fala os conselhos da mãe do rei Lemuel, e ele vem e fala sobre a mulher virtuosa, a partir do versículo 10, né, de Provérbios 31, e a gente percebe nitidamente que essa mulher aqui é a administradora da casa. Ela compra até lote, né? Ela compra, ela vende, ela ajuda os pobres, ela ajuda os pobres. Na verdade, o homem é até honrado lá, por causa dela. A administração é fantástica. Então, a gente percebe aqui uma coisa também de papéis da mulher e papéis do homem. E aí eu vou lá para o Novo Testamento, em 1 Coríntios 12, quando nós vemos sobre o corpo de Cristo e vemos que Deus distribui os dons, e a gente percebe que Deus distribui os dons na igreja. A igreja é formada de que pessoas? Homens e mulheres. Homens e mulheres. E ele não fala aqui, eu distribuí os dons X para as mulheres e os dons Y para os homens. Não. Ele distribui para a igreja. E os dons caem sobre as pessoas. Então, a gente vai ver dons de mestre, apóstolo, pastor, ministérios, etc, etc. E a gente vai ver isso em homens e mulheres. E nesse momento aí, a gente vai ter que respeitar que algumas pessoas vão ocupar cargos e essas pessoas serão mulheres, não serão homens. Quer dizer, e na Bíblia acontece isso. A gente vê muitas mulheres de expressão
de expressão. E poderia estar naquele lugar um homem, mas era uma mulher. Né? Então, eu creio que a gente deve respeitar e entender isso. Nesse ponto, até a gente toca nesse ponto do ministério pastoral, né? que por longos anos sempre foi aos homens, né? Homens, os homens, os homens. E não se ordenava às mulheres. Não, isso aí as mulheres, até tem as brincadeiras, né? Devem se manter caladas, né? Quer dizer, tirava aquele texto e aplicava ele fora de contexto e falava, as mulheres todas têm que ficar caladas e os homens é que falam. Mas nos bastidores, as igrejas estavam crescendo, 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 e nem sempre pela ação dos homens, mas pela ação das mulheres que estavam trabalhando, né? E nunca esmoreceram, mesmo em face de toda essa opressão sobre elas. Eu queria ver com vocês até que ponto essa revolução feminista, ali da década de 60 para cá, isso contribuiu e até que ponto isso atrapalhou a mulher cristã. Pastor Gustavo. Tem pontos positivos e negativos, né? O que se pode perceber na história é o movimento pendular. Houve um extremo, a história estava num extremo em que a mulher não valia absolutamente nada. A mulher era explorada, a mulher recebia menores salários, a mulher era desprezada no ambiente de trabalho, a mulher não podia opinar em absolutamente nada. Então havia esse extremo da história. E a Revolução Feminina, ou feminista, fez com que esse pêndulo fosse para o outro extremo. Foi uma reação àquele extremo machista. E a reação a esse extremo desequilíbrio machista foi a reação feminista, o extremo do feminismo. E, portanto, nesse momento da história, os ganhos para as mulheres foram mais perdas, porque os extremos não são bons. Os extremos são sempre perigosos e sempre trazem prejuízo. E por isso hoje algumas mulheres escrevem e-mails dizendo: ah, que saudades da vida da Amélia. A Amélia que era mulher de verdade. Eu também já vi isso. Algumas comentando sobre isso, né? Arrependidas, né? Porque arrependidas. Só uma pesquisa agora, recente, que a mulher e o homem que trabalham mesmo tanto fora, a mulher em casa trabalha mais 22 horas e o homem desce para fazer o mesmo serviço. Então, quer dizer, ela ganhou uma jornada quase que dupla de trabalho, né? E uma prova da importância do papel da mulher dentro do lar, né? Que com essa revolução feminina ou feminista, e a mulher passando a trabalhar fora e tendo menos tempo para se dedicar à casa, gerou... Falou que gerou a geração, é redundância, né? Mas criou uma geração que está muito perdida, sem referencial. E eu não queria usar essa palavra, não, mas vamos dizer assim, sem educação, vamos assim dizer, no sentido de respeito, de ética, porque isso não está sendo ensinado diariamente dentro de casa. Deixar isso para a escola ou para a igreja não funciona, é complicado. Então, a mostra de que o papel dela, né, e como Deus organiza as coisas, sabe organizar as coisas, né? Quando ele diz que a mulher deveria, pelo aspecto colocado por Deus, cuidar mais da casa, da família, da estrutura do lar. E isso gerar, então, filhos obedientes, filhos respeitosos, e inclusive sentirem que são amados, né? Porque uma mãe que passa o dia inteiro fora, chega já cansada, ainda tem outras atividades dentro do lar, ela não tem tempo para se dedicar aos filhos. E os filhos se sentem abandonados, entregues, a babá deles é a televisão ou o computador. YouTube. Então, já não há mais nem esse contato igual do nosso tempo, não sei, talvez de vocês, de jogar bola junto com os amigos. Isso ainda também servia para sociabilizar, mas nem isso mais há, é só... Por causa da violência, mesmo fica em casa.